A passagem de hoje é Marcos 1, versículos 9 a 13. Vamos ler juntos. E aconteceu, naqueles dias, que Jesus, tendo ido de Nazaré, da Galiléia, foi batizado por João, no rio Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito, que como pomba, descia sobre ele. E ouviu-se uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu Filho amado, em quem me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. E ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás. E vivia entre as feras, e os anjos o serviam. Amém. Abençoo os membros da igreja que vieram ao culto da madrugada no primeiro dia do ano novo, e desejo que o Senhor lhes conceda graça. A passagem de ontem foi a primeira de Marcos. Como não a abordamos, farei uma breve menção antes de compartilhar a palavra que o Senhor nos dá através da passagem de hoje. Marcos, capítulo 1, versículo 1, começa assim. Já que abrimos nossas Bíblias, vamos encontrar o versículo 1 do capítulo 1 e ler juntos. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Amém. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo. As palavras estão conectadas dessa forma, indicando posse. Através desta passagem em 1, versículo 1, não seria errado definir que Jesus Cristo é o Evangelho. Podemos definir que o Evangelho é o próprio Jesus Cristo, mas para ser um pouco mais específico, se perguntarmos o que é o Evangelho, embora seja Jesus Cristo, do que estamos falando sobre Jesus Cristo? É sobre sua vida, sua mensagem. Sua mensagem está bem representada não na passagem de hoje, mas na próxima, em Marcos 1, versículo 15, na primeira declaração que Jesus proclama ao iniciar seu ministério. E dizendo: O tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Amém. Podemos dizer que esta palavra é o cerne de sua mensagem. Em resumo, é o reino de Deus. E seria bom entender que todo o conteúdo, incluindo a morte, ressurreição e ascensão de Jesus, está contido nesta única palavra: Evangelho. O Evangelho de Marcos começa proclamando a vinda de Jesus Cristo, que é este Evangelho. E o Evangelho de Marcos, segundo a teoria da prioridade de Marcos, é geralmente considerado o primeiro a ter sido escrito em comparação com os outros evangelhos. Muitos estudiosos concordam com isso. Este Evangelho de Marcos, diferentemente dos evangelhos sinóticos de Mateus e Lucas, começa imediatamente sem as histórias da infância e do nascimento de Jesus. As histórias do nascimento e da infância de Jesus podem ser encontradas em Lucas e Mateus. O Evangelho de João tem uma perspectiva tão diferente que não pertence aos evangelhos sinóticos. Quando falamos de evangelhos sinóticos, basicamente nos referimos apenas a Mateus, Marcos e Lucas. Para uma visão geral, está bem organizado na parte da frente do livreto I Worship, então seria bom consultá-lo. De qualquer forma, se olharmos primeiro para este Evangelho de Marcos, que foi escrito primeiro, podemos estabelecer uma estrutura, ou seja, um padrão. O Evangelho de Marcos começa declarando o Evangelho de Jesus Cristo e continua com a história de João Batista. João Batista é aquele que preparou o caminho do Senhor, que o endireitou. É como um tapete vermelho que é estendido para a entrada do protagonista. A aparição de João, mais do que o brilho da própria pessoa de João, mostra o efeito de um tapete vermelho para a personagem que aparecerá em seguida. E na passagem de hoje, o protagonista finalmente aparece. Agora, com base na passagem de hoje, compartilharei a palavra sob o título Batismo e Tentação. A passagem de hoje nos mostra duas cenas muito curtas e intensas que ocorreram no ponto de partida do ministério público de Jesus. O protagonista. O ministério público de Jesus significa o início de sua vida pública, ou seja, seu ministério. O início da história real da salvação, do ministério, é chamado de ministério público. E no início deste ministério público, surgem dois eventos. O primeiro é o batismo
e o outro é a tentação. Normalmente, quando lemos até esta cena do batismo, onde os céus se abrem, a voz de Deus é ouvida e a presença do Espírito Santo desce, pensamos: agora o caminho de Jesus será tranquilo. Um futuro brilhante se desdobrará diante dele. Mas Marcos, de repente, muda a narrativa. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. Amém. Imediatamente após a glória do batismo, vem a tentação do deserto. Hoje, gostaria que meditássemos juntos sobre qual é a mensagem que Deus nos dá através deste fluxo de conteúdo. Primeiro, vamos analisar a passagem com atenção. O versículo 9 de hoje começa assim: E aconteceu, naqueles dias, que Jesus, tendo ido de Nazaré, da Galiléia, foi batizado por João, no rio Jordão. Amém. O que significa, naqueles dias, aqui? No fluxo do Evangelho de Marcos, é o momento exato em que João pregava o batismo de arrependimento, ou seja, quando o ministério de João estava no auge. Jesus vem no caminho de João e abre as portas de seu ministério público, como se estivesse dando continuidade ao ministério de João. E um fato surpreendente é a origem de Jesus quando ele foi batizado. Ele veio de Nazaré, da Galiléia. Pelos padrões do mundo, é um lugar periférico, pequeno e sem nada de especial. Irmãos, quem imaginaria que os arredores desta terra de Seot-Eon se desenvolveriam tanto? Um lugar pequeno e sem nada de especial. Mas Deus, o reino de Deus, começa em lugares pequenos, em posições humildes. Se olharmos para os versículos 10 e 11, parece uma cena verdadeiramente gloriosa. E logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito, que como pomba, descia sobre ele. E ouviu-se uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu Filho amado, em quem me comprazo. Amém. Os céus se abrem. O Espírito desce. Uma voz é ouvida. Deus chama Jesus de meu Filho amado e declara: em quem me comprazo. Aqui está contida a imagem de um rei do Antigo Testamento, uma imagem messiânica. Irmãos, se olharem para o Salmo 2, versículo 7, há uma passagem que diz assim: Recitarei o decreto. O Senhor me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Amém. É a cena em que Deus declara: Tu és meu filho, ao estabelecer um rei. O rei não é um ser que reina segundo a sua própria vontade, mas alguém nomeado como filho de Deus para governar em nome de Deus. Pelo menos no Antigo Oriente Próximo, com exceção de outras nações, era assim para Israel. Ele é nomeado por Deus e reconhecido como filho de Deus. Por isso, alguns teólogos também chamam este evento do batismo de cerimônia de coroação do rei. O rei apareceu. A imagem messiânica está contida aqui. Agora, o rei apareceu. O Filho de Deus foi publicamente proclamado. Sendo assim, é natural que surja uma expectativa. A partir de agora, Jesus ministrará de forma incrivelmente grandiosa, como um rei. Agora Jesus terá sucesso contínuo e realizará um ministério maravilhoso. É isso que naturalmente esperamos. Mas Marcos nos leva imediatamente para a próxima cena. Se olharmos para o versículo 12, e logo o Espírito o impeliu para o deserto. Amém. A palavra impeliu aqui não é uma expressão suave. É uma palavra com o significado de um empurrão forte, como se estivesse sendo forçado a entrar. Surpreendentemente, está registrado que quem levou Jesus ao deserto não foi Satanás, mas o Espírito Santo. E ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás. Amém. Marcos não detalha o conteúdo da tentação, mas Mateus e Lucas o descrevem com mais detalhes. Olhando através dos outros evangelhos, com o que Jesus vence a tentação? Ele a repele citando a palavra de Deus, ou seja, a palavra do Antigo Testamento. A imagem dele vencendo a tentação com a palavra nos dá uma importante percepção espiritual. Aqui, podemos obter uma importante percepção espiritual. Irmãos, vocês podem pensar que o batismo é o auge da graça.
É um momento de nova decisão e um novo começo, não é? O batismo é um renascimento, um novo começo. Mas este novo começo não elimina a tentação. Pelo contrário, muitas vezes a tentação segue o lugar da graça. Vocês conhecem bem o significado do batismo. Embora tenhamos realizado batismos infantis, o batismo significa renascimento, ou seja, uma nova mentalidade surge. Uma decisão é tomada e se avança para uma vida transformada. Aqueles que encontraram Jesus têm em seus corações a memória do primeiro amor. Alguns encontraram o Senhor profundamente durante o culto, outros em oração e outros enquanto ouviam a palavra. Mas o problema é este: você encontrou Jesus, mas a tentação desaparece? Você renasceu, mas a tentação desaparece? Você tomou uma decisão, mas as circunstâncias mudam imediatamente? Não é assim. Em um retiro, você recebeu uma graça profunda, mas no carro, a caminho de casa, um casal tem uma briga verbal que quase se assemelha a uma luta de MMA. Você experimentou a graça profundamente, mas ao voltar para casa, o marido com quem você sempre brigava não se transformou de repente em um anjo. A esposa que sempre reclamava não se tornou gentil da noite para o dia. A graça não é um sentimento que ignora a realidade. Percebemos que Deus não nos deixa apenas em sentimentos gloriosos, mas é aquele que nos faz atravessar o deserto da realidade. Lemos o versículo 13 há pouco, e nele aparece o número 40 dias. Na Bíblia, o número 40 frequentemente aparece como um símbolo de um tempo de sofrimento, provação e treinamento. 40 dias, 40 anos, 400 anos. Deus frequentemente permite este tempo no deserto ao moldar seu povo. Mas o versículo 13 acrescenta algo ainda mais estranho. E vivia entre as feras, e os anjos o serviam. Amém. Na concepção judaica, no pensamento hebraico, acredita-se que antes da queda, os animais selvagens não feriam as pessoas, e os anjos serviam a Adão. Podemos sentir isso implicitamente através do Gênesis. Eles acreditavam nisso, e Marcos mostra que essa mesma cena reaparece em Jesus. O que isso revela é que Jesus não é apenas uma boa pessoa, mas uma pessoa justa que reverte a queda. Porque Jesus é o último Adão de que a Bíblia fala. O primeiro Adão perdeu, e o último, Adão, venceu. O primeiro homem, Adão, caiu diante da tentação. Por isso, o pecado e a morte entraram no mundo, mas Jesus venceu a tentação. E a vitória que Jesus conquistou não termina como uma vitória pessoal de Jesus, mas se estende àqueles que se apegam a Ele. Há muitas vezes em que perdemos na vida, no mundo. Há momentos em que caímos. Mas quando olhamos para Jesus, nos apegamos a Ele e vivemos. A Bíblia diz que Ele é o vencedor, e nós que estamos nele finalmente venceremos com Ele. Amados irmãos, a vida parece ser vivida sozinho, mas na verdade é um jogo de equipe. É um jogo de equipe vivido com a família, com a comunidade e, acima de tudo, com Deus. E todos os dias nós escolhemos: ficarei do lado do bem ou do mal? Ficarei do lado de Deus ou do lado de Satanás? A tentação não é apenas um evento que me atormenta, mas pode ser um lugar que revela de que lado eu estou. Voltando ao versículo 10 da passagem, há esta expressão: o Espírito, que como pomba, descia sobre ele. Amém. A palavra sobre ele aqui, quando vista no original, pode ser traduzida como dentro dele, o que é uma declaração de que Deus habita em Jesus através do Espírito Santo. Mas, coincidentemente, é esse mesmo Espírito que leva Jesus ao deserto para enfrentar a tentação. Agora, este é um ponto importante. A presença do Espírito Santo não é um sinal que garante apenas conforto. O Espírito não nos deixa permanecer apenas em lugares confortáveis, mas às vezes nos guia para o lugar onde devemos lutar, para o lugar onde nossa fé será provada. Mas não se esqueçam. Parece que Jesus estava sozinho no deserto. Mas o versículo 13 diz assim: e os anjos o serviam. Amém. Mesmo no deserto, há o cuidado de Deus.
Mesmo durante a tentação, há o apoio do céu. Mesmo durante a tentação, o Espírito Santo está conosco em nossos corações. Amados irmãos, o fluxo da passagem de hoje é claro: batismo e tentação. Batismo. Os céus se abrem e a identidade de Jesus, quem ele é revelada. Tentação. Jesus, o Filho amado, é tentado no deserto, e ele vence a tentação, e os anjos o servem. A conclusão é esta: a tentação não é o fracasso da graça. Pelo contrário, a tentação é o lugar onde a graça se revela verdadeira e onde somos moldados para viver pela graça. Vou resumir em 3 coisas que devemos lembrar hoje. Primeiro, a tentação pode vir depois da graça. Portanto, quando a tentação chegar, espero que não fiquem presos em pensamentos negativos, pensando apenas, fiz algo errado. Segundo, Jesus, como o último Adão, venceu a tentação. Creio que, se nos apegarmos a ele, venceremos juntos. Terceiro, o Espírito Santo, assim como habitou em Jesus, é aquele que habita em nós e que, às vezes, também nos guia ao deserto. Mas creio que, mesmo no deserto, o serviço dos anjos, o cuidado de Deus, ainda está presente. Irmãos, o ano novo chegou, mas vocês ainda estão passando por um tempo como o deserto? É um novo ano, mas vocês ainda estão diante da tentação? Olhem para Jesus. Ele já venceu e é o Rei que compartilha essa vitória conosco. Que todos nós, apegando-nos com fé à voz de Jesus que hoje declara que nos ama, possamos nos firmar na palavra mesmo no lugar da tentação, e sermos vitoriosos com o Senhor. Eu os abençoo em nome do Senhor.